Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Augusto Pedrosa, estamos iniciando mais um Anonimato Podcast. Hoje tendo o privilégio de receber uma missionária, também escritora agora, com o projeto Escola de Princesas, Jade Simões Moreno, que está na Missão Vida em Foco em Cabo Verde, do outro lado do oceano. Jade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui. Para a gente é uma honra, né? Para mim, principalmente, que tive a oportunidade, o privilégio de conhecer a Jade em uma comunidade ao qual participávamos juntos e depois emergir em missões juntos também, eu, a Jade, a Jéssica com o Diego. Hoje o esposo da Jade, né? Constituíram família lá em Cabo Verde. Parabéns pela bela família que vocês têm e muito bem-vinda. Vamos iniciar compartilhando um pouco aí do que Deus tem feito, do ministério que você tem desenvolvido em Cabo Verde. Vamos lá. Jade, fala um pouco pra gente aí como que foi esse início de trabalho em Cabo Verde, né? Com as mulheres, como iniciou, como surgiu esse ministério. Ok. É um prazer estar aqui, né? Podendo dividir, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente tem desenvolvido em Cabo Verde. Nós chegamos em 2014 lá e a gente foi numa viagem pioneira, né? E em março de 2014 a gente foi por 21 dias para sondar o local e para se apaixonar pela ilha de Santiago. E a gente voltou em setembro já para ficar. E eu me lembro de orar muito por aquele local, pedindo uma direção para o que fazer, né? Então a gente tem aquela empolgação, é uma nova vida, um novo país, vivendo um chamado, vivendo uma graça, um momento assim muito especial pra gente. E agora, Deus, o que vamos fazer? E uma palavra que Deus sempre colocou no meu coração é que as coisas iriam acontecer de uma forma simples e natural. Que Ele iria falar e mostrar o que Ele queria fazer no meu dia a dia. Então, a única coisa que eu me preocupei no primeiro momento era compartilhar a vida com as pessoas, criar relacionamentos. E as pessoas que se aproximaram de mim inicialmente em Cabo Verde foram as vizinhas lá da base missionária, adolescentes, né? Então, acho que umas 3 casas que tinham perto da base missionária tinham adolescentes e a gente sempre conversava. E eu comecei a convidar essas meninas para tomar um suco, né? Para entrar na base e conversar. E adolescente vai puxando o assunto, né? E aí começavam a falar de namoro, começavam a falar das amizades, da escola. E também começavam a pedir alguns conselhos. E aí a gente foi nessa conversa informal. E eu sempre orava por elas. E aí foi se encaixando, né? Deus foi mostrando que eu podia ser mais intencional. E daí começou um trabalho com essas meninas que futuramente a gente estruturou como uma escola. Muito bacana. Agora, por que Cabo Verde, né? Eu lembro muito bem que a gente conversava, né? E você tinha um coração voltado para um outro país, né? Que inclusive as cores da bandeira do outro país são as mesmas cores da bandeira de Cabo Verde, né? E aí, como foi assim essa identificação com Cabo Verde, o porquê Cabo Verde, como que aconteceu isso? Inicialmente, eu iria fazer o seminário de teologia na Austrália, né? Quando a gente se conheceu na missão Vida em Foco. E o meu chamado, ele sempre foi voltado para atividade e não para a questão geográfica, entende? Então, não era um determinado lugar. Muitas pessoas têm, eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para a Ásia. Não, eu tinha um chamado para trabalhar com mulheres. Eu sabia disso. Eu não sabia como as coisas iriam acontecer, mas Deus estava me direcionando a isso. Quando eu fiz a Escola de Missões Alcance na Vida em Foco, o líder da missão, o Jânio, falou para mim que estava com uma equipe para ser enviada para Cabo Verde. E perguntou assim, você tem uma disponibilidade, tem um interesse? Na mesma hora eu disse sim. Eu não sabia nem
onde que era Cabo Verde. Mas depois dessa conversa eu fui lá no mapa achar, né? Porque em muitos mapas até não aparece Cabo Verde. Para quem não conhece, Cabo Verde é um arquipélago na costa da África Ocidental. São 10 ilhas e 8 ilhéus. Então, é bem pequenininho. Mas quando apareceu essa oportunidade, eu já sabia que era lá que a gente ia estar, ia ficar. E depois de pisar, a gente tem ainda mais a certeza, né? Quando eu me deparei com a alegria do povo cabo-verdiano, as cores, a beleza, eu me encantei muito com aquilo e sabia que dali ia sair muita coisa boa. Porque muitas vezes a gente pensa na África e o cenário que as pessoas têm da África é muito negativo, né? Mas ainda tem muita coisa boa que a gente também pode aprender. Ninguém vai para a África só para entregar, só para se doar. A gente também recebe, a gente também aprende, a gente também cresce muito lá. É verdade, eu tive o privilégio de estar lá também e sei que realmente a gente recebe muito, aprende muito, né? E exatamente como você falou, a África tem muitas riquezas, né? Muitas. E que precisa ser mostrada, né? Ser explorada pelos nativos para que as pessoas entendam esse lado positivo, né? Eu sempre falo isso para algumas pessoas, que quando se falava de Nordeste, antigamente as pessoas elas lembravam sempre da seca, né? E hoje o Nordeste, eu falei até em um outro podcast, em uma outra oportunidade, é uma das regiões mais visitadas do país, né? E a África tem tantas belezas naturais, né? E as próprias pessoas, que riqueza, né? Como você falou, a alegria daquelas pessoas, uma alegria que contagia independente das circunstâncias, né? É um povo precioso. Mas fala assim um pouco, você falou, a escola ela nasceu de forma espontânea, né, do convívio ali com as pessoas e foi acontecendo naturalmente, né? Isso é muito, muito legal, muito lindo como que Deus vai conduzindo essas coisas, né? Mas qual foi assim a sua visão em relação ao impacto social que isso ia ocasionar? Como foi que você começou a visualizar isso? Como hoje você vê isso? Pronto. Quando a gente estava nessas conversas com as meninas e elas iam soltando assim fragmentos da vida, né, da história delas, a gente vai percebendo o contexto que elas estavam inseridas, né, o contexto social, econômico, cultural. E me lembrava muito do tempo que eu trabalhei na Baixada, né, da comunidade do Dendê aqui em Fortaleza. E a gente teve também um trabalho com meninas adolescentes, né, nesse contexto de favela. E parecia muitas coisas. Que contexto é esse que eu tô falando? De meninas que são criadas sem a figura paterna, né, vivem em situação de extrema pobreza, têm a sua autoimagem muito prejudicada, né? Não consegue valorizar quem é, não consegue sonhar, eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas, não consegue ter uma perspectiva de vida adiante daquilo ali que vê, não consegue ter uma perspectiva além, né? E não conhecem a Deus, o amor de Deus, né? A cura que a gente encontra em Deus, a salvação que encontra em Deus, então estão perdidas. Elas não têm boas referências, né? Isso. Então, é esse contexto que a gente vê. E esse contexto tem as suas consequências, né? E a consequência é o envolvimento precoce, sexual também, o início da vida sexual de forma muito precoce, a gravidez indesejada, né? Que também vai aumentar o ciclo de pobreza, o abandono escolar. Então, a gente vê aí que uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente elas acabam se perdendo de uma forma geral. E aí vão passando os anos e elas não viveram, né? O que uma adolescente processo, né? deveria viver. Elas foram roubadas desse contexto da adolescência, né? Que é um processo tão importante na vida de um ser humano. Você está naquela transição da infância para a vida adulta e aí dá uma bagunçada, né? É aquele corte. Você está ali vivendo na infância e já pula direto para uma responsabilidade muito grande. Muitas delas também, quando não engravidavam e tinham seus próprios filhos, tinham que cuidar,
né, dos irmãos mais novos. Então, é aquela responsabilidade precoce e inadequada para a idade delas e formava um peso, né? Eu lembro bem que quando eu estava lá, ouvia muito que ter filhos, né, é algo de muito valor para a mulher cabo-verdiana, né? E você acha que isso influencia também nessa questão da gravidez precoce, desse sonho de ser mãe, de repente entrar numa vida adulta e não conseguir depois de um tempo realizar, eu acho que para muitas esse sonho, né? Isso. De ser mãe. Como você que já está lá há tanto tempo desenvolvendo esse trabalho, o que você nos fala a respeito disso? No início, era muito comum a gente fazer visita nos lares, né? Acompanhar famílias e as pessoas, os grupos, né? Quando nós iniciamos, era eu, Augusto, Diego e Jéssica. Então, a gente dividia as duplas e saía nas casas, conversar com as pessoas. E as pessoas sempre perguntavam, né? Dos filhos. E na época, os 4 eram solteiros, né? Sim. E hoje que a gente já fez a creche, um monte de filho. Mas o pessoal perguntava, cadê os filhos? E eu me lembro de responder, não tenho filhos, eu ainda não sou casada. E o pessoal não tava perguntando se eu era casada, queria saber de filho. Então não tinha essa importância se você tinha uma pessoa ou não. Você queria saber se tinha filhos. E eu dizia que não. E você tá esperando o quê? Né? Eu disse, eu tô esperando casar. E aí era um choque para as pessoas, né? Entender essa dinâmica da gente de esperar um casamento para a maternidade chegar. E quando a gente começou a visitar famílias grávidas, eu via muitas meninas de 15 anos. Até que eu conheci uma senhora, não tão senhora assim, de 30 anos, que era avó. Então ela teve a filha com 14 anos e pouquinho, e a filha com 15 já estava dando um neto para ela. Então a gente também percebe esse ciclo, né, que vai envolvendo as meninas e acaba que isso se torna um natural para elas, né? E isso é o grande perigo. E por que isso acontece? Justamente porque eu não tenho consciência do valor que eu tenho como pessoa, do valor que o meu corpo tem, das implicações que é me entregar para qualquer um, a qualquer momento, e a vulnerabilidade da carência. Eu não tive afeto, não recebi amor, não tenho uma referência disso, de alguém que me valoriza, de alguém que me respeita. Então, qualquer um que me olhar e se agradar de mim, eu vou dar graças a Deus. Porque eu não me considero alguém com valor, então se alguém achou alguma coisa boa em mim, mesmo que seja para usar ou abusar, eu tô me entregando. Então, essa consciência é triste, mas ela é tão real e chama uma resposta, né? Pede uma resposta, pede uma ação. Você falou aí na questão de usar e abusar, né? Como é a questão de abuso em Cabo Verde, lá onde vocês têm esse trabalho e onde vocês estão inseridos, né? Nós temos altos índices de abuso sexual e violência doméstica também, né? E a gente sabe que nas porcentagens isso sempre vai pesar mais para a mulher, para as meninas. Elas são alvos mais fáceis. E como é que a gente sabe disso? Nós, da Missão Vida em Foco em Cabo Verde, desenvolvemos muito trabalho junto com as comunidades. Então, nós estamos diariamente nas comunidades com crianças, com adolescentes e jovens. E nesses trabalhos a gente conversa com as pessoas, a gente acompanha, e principalmente nos momentos de discipulado, que são momentos mais íntimos, né? Pessoas que já têm um contato maior com a Bíblia, com a palavra de Deus, elas vão tendo essa necessidade de compartilhar. E a gente já ouviu inúmeros casos de pessoas que são feridas, são magoadas e têm esses bloqueios na vida por violências que viveram. E violências que foram no cenário familiar, né? Que também tem uma marca bem pesada forte, nisso. Né? O que você acha que facilita esse número, o grande número de abuso sexual lá? Tem a questão da impunidade, né? E essa impunidade é gerada pela vergonha que as vítimas têm de compartilhar.
quando nós ouvimos os casos, eles geralmente vêm de mulheres e moças que passaram pela violência na infância. Então, aquela violência já fez um estrago durante a infância e só depois de muitos anos que vem a coragem e a vontade ou a oportunidade de falar. Eu lembro que tem a questão também de que uma família grande em pequenos espaços, né? Compartilhando pequenos espaços, assistindo muitas vezes, né, o ato de familiares, né? E em algumas vezes acontecendo de participar também, né? Eu lembro muito bem disso. Mas eu acho assim fascinante, interessantíssimo o trabalho que você vem desenvolvendo pelo impacto que causa na sociedade, né? Essa orientação às adolescentes, às jovens, né? Levando a elas o conhecimento de princípios, né? Para que isso seja quebrado em outras gerações. Isso. E qual é a metodologia, Jade, que você utiliza hoje? Como é que é realizada a Escola de Princesas? Então, a gente tem um programa que dura 1 ano inteiro. A nossa ideia é que as meninas, elas tenham um senso de pertencimento, né? Que elas encontrem um lugar, no caso a missão, que não está vinculado a uma instituição de igreja, porque muitas não podem e não querem participar, né, de uma igreja, mas vão para a nossa organização e participam lá. Nós fazemos aos sábados, então são 3 horas semanais, o sábado por 3 horas, e a gente divide, né, o nosso trabalho em parte teórica e parte prática. Então nós temos alguns temas que a gente trabalha e a gente sempre faz a parte teórica e sempre tem práticas. Por exemplo, a gente tem... Vou explicar direitinho de uma forma mais completa. Essa metodologia de 1 ano é dividida em 4 módulos. O primeiro módulo, a gente trabalha sobre Deus, sobre a apresentação dos princípios bíblicos. Quem é Deus, o que a Bíblia diz, sobre salvação e nova vida, sobre paternidade, né, de apresentar Deus como Pai. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalha essas questões e é um momento que a gente faz esse convite das meninas entregarem a vida a Jesus, encontrarem nele amor, salvação. E no segundo momento, a gente vai trabalhar a feminilidade. Então, nós vamos trabalhar o que a Bíblia diz sobre ser mulher, nós vamos trabalhar as mulheres da Bíblia, o exemplo de fé, de oração, de compromisso com Deus, de mudança de vida, né? A gente vai trazer esses exemplos. E também a gente vai falar sobre saúde da mulher, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, né? Essa saúde integral. No terceiro módulo, nós vamos trabalhar relacionamentos familiares, amizades. Vamos trabalhar também sobre o futuro, porque o universo do adolescente, né, sempre está projetando para o futuro. Então a gente vai falar sobre escolhas assertivas e essa comunicação. A gente fala sobre temperamento, para você se conhecer melhor e conhecer o outro melhor e assim poder viver em sociedade de uma forma melhor. E no quarto módulo a gente foca em família e sexualidade. Então a gente vai falar que família inicia com casamento, a gente vai falar o que a Bíblia diz sobre sexo, sobre sexualidade, e a gente vai falar sobre maternidade também, a bênção que é a maternidade, principalmente nesse contexto que a gente acabou de falar, né, que a maternidade já é vista como um presente, mas também no tempo certo, num contexto adequado, né? E aí a gente fecha esse momento falando da valorização de você como ser humano, como uma alma eterna, né, como uma pessoa, como uma mulher. E a gente encerra esse momento de valorização com uma coroação. A gente tem um encerramento, que é uma formatura, porque todos esses módulos eles são feitos como escola. Então tem caderno, mesa, cadeira, quadro, a avaliação, tem prova, então tem tudo isso, tem média, se não chegar na média não vai formar, então a gente tem essa estrutura de escola, por isso que é a escola de princesas mesmo. E no final a gente tem essa formatura, que é um momento de coroação, que a gente vai celebrar aquilo que aprendeu, e a gente faz
dá uma palavra para elas convidam os pais, né? Geralmente, quando elas têm contato com os pais, a gente pede que os pais possam entregar a coroa, colocar a coroa nelas, falar desse valor. E elas fazem um compromisso, né, de se guardar, de guardar o corpo, de guardar a mente, de guardar o coração, né, para viver as etapas da vida no tempo certo. Então, é sempre um momento muito especial, muito aguardado. E muitas meninas... eu digo que a formatura é a nossa propaganda, né? Quando as pessoas veem as meninas, a gente faz os vestidos de princesa, coroa. Então, elas têm um dia para se arrumar, para viver um dia de princesa mesmo. A princesa que a gente tem na cabeça, né? De vestido, de coroa, de cabelo arrumado, maquiagem. Mas durante o ano a gente... tem o entendimento de que princesa não remete apenas àquela ideia que a gente tem da Disney. Mas a gente fala princesa no contexto bíblico de ser filha do rei. Então, nós somos filhas quando nós recebemos a Cristo, né? Todos aqueles que receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é essa palavra que a gente ensina para elas. Quando nós conhecemos a Jesus, cremos em Jesus, nós nos tornamos filhas de Deus. E filhas do rei podem ser princesas. Então, a gente desassocia também dessa ideia de que princesa é algo externo. É muito mais algo interno. É uma mudança que se estabelece dentro de nós. Que legal, interessante e importante também é ver esse processo, né? Como você citou, que existiam momentos que fazíamos visita, né? Eu pude participar algumas vezes, né? E existia essa pergunta, né? Se você tem filhos ou não, e você sempre falando sobre, vivendo isso, né? O tempo certo. Você não só falou como você viveu isso, a espera, e hoje poder falar com autoridade, né? Desse assunto de maternidade, de realmente de viver princípios, né? E com certeza, mais do que o falar, o seu vivenciar essas coisas falam muito mais na vida delas, né? Glória a Deus por isso. Agora, fala pra gente, assim, dar alguns exemplos de situações que você viu que realmente a escola tem surtido efeito na vida dessas adolescentes. Pronto. Eu vou dar um mais atual, porque hoje nós estamos aqui, né? Eu e meu marido lideramos a base de Cabo Verde, e como nós estamos aqui no Brasil, a gente deixou um casal responsável por todos os trabalhos lá, que é o Erickson e a Su. Eles casaram em dezembro do ano passado, e a Su, ela participou da primeira Escola de Princesas em 2014. Então, para mim, hoje eu consigo me lembrar dela com grande alegria e ver os frutos na vida dela. Então, ela participou da escola com 16 anos e ela testemunha, né, que aquela escola foi uma chave na vida dela, né, que mudou muita coisa, que abriu, assim, a mente para entender o valor dela e principalmente para esperar em Deus. Porque essa fase da adolescência você decide muita coisa. Você pode se proteger de muita coisa na vida quando você se posiciona da maneira correta. E ela foi uma menina que aproveitou muito a escola e depois de formada começou a se envolver muito com a igreja e sempre focando, né, no reino de Deus, nos valores que ela aprendeu. E alguns anos depois, quando ela fez 18 anos, ela fez a nossa escola de treinamento missionário, a Alcance. E na Alcance, ela colocou no coração dela que iria ser missionária da Vida em Foco. E passaram alguns anos, o Senhor presenteou ela com o Erickson, né? Ou presenteou o Erickson com ela. E eles entraram num relacionamento. Ou ambos foram presenteados, né? E também foi um testemunho para muitos jovens, né? Porque os dois tiveram de esperar um pelo outro, tiveram esse relacionamento bem guardado, esse namoro, esperando para o casamento. E casaram já foram para a base missionária. Hoje são nossos obreiros em tempo integral. E a gente pode testemunhar essa ideia. Mas muitas outras que não tinham muitas perspectivas do que poderiam fazer, pessoas que vivem em ilhas
têm essa dificuldade, né, de ter uma visão de mundo mais adequada, assim. E quando você vive nesse universo com limitações financeiras, com pobreza à sua volta, a mente parece que dá um bloqueio mesmo para você ver além daquilo tudo. E muitas meninas, quando eu encontro com elas, já se passaram 7 anos da primeira escola. Então, muitas já estão na Universidade de Cabo Verde, cursando, e eu vou perguntando, e algumas tão diferentes já, que vieram pequenininhas, já estão maiores, e sonhando com o que vão fazer da vida, com projetos, e eu digo assim, uau, né? A gente lembra das meninas que eram, e a gente vê o trabalho que Deus fez nos corações, nas mentes, né? E também todas que andaram conosco, a gente vê também algumas mães que testemunham a mudança na casa, né? A mudança no tratamento com a família, no envolvimento com o lar, na ajuda, os benefícios na escola, que se dedicam mais, que a gente também tem essa cobrança na disciplina, né? Com horário, com respeito às autoridades, às lideranças que estão ali. Então, tudo isso é uma formação de caráter, são princípios para a vida. Então, isso vai impactar a vida delas de uma forma geral. É um impacto não só social, como espiritual, né? E isso é muito, muito bom de ver, né? Esse impacto sendo causado Exatamente. Na vida delas e passando para outros, né? Para amigas, para familiares, para pais. Acredito eu que no momento ali de certificação, né? A formatura que existe, muitos pais são impactados Sim. por poder ver que as filhas estão ali recebendo algo que eles não puderam dar. Isso. Ou não souberam porque não tiveram, não receberam também, né? Em muitas formaturas chegam mães para mim para agradecer e tal, elas falam assim, como eu queria ter uma escola de princesas, ter tido uma escola de princesas quando eu era adolescente. Talvez eu não teria passado por tantas coisas. Então a gente vê que essa mudança que a gente fala, ela vai ser percebida ainda mais ao longo dos anos, né? Com as escolhas que essas meninas, né? Eu dei o exemplo da sua. No sentido da vida que ela vai ter, da família que ela vai formar, dos filhos que ela vai ter, a gente vai vendo as gerações, né? E a mudança social vai vindo pelas famílias que vão tomando decisões melhores e a gente vai ver lá na frente os frutos. Legal. E a Jade, com toda a experiência que vem tendo durante esses anos, ministrando a essas pessoas na escola de princesas, né? Agora nasceu um outro filho, né? Que é um livro, eu recebi aqui. Obrigado e parabéns. Obrigada. Acredito que muitas pessoas vão ser edificadas através desses ensinos que recebem não só na escola e agora com, digamos, um manual. Acredito Isso. que seja um manual, né? E que iniciativa brilhante. Parabéns mesmo, obrigado. A Jade vai falar um pouco como nasceu esse livro, como nasceu a ideia do livro. Fala um pouco pra gente. Toda a estrutura da escola, ela foi sendo montada, né, de ano em ano, a gente foi acrescentando alguma coisa. Então, as aulas que a gente dava no início era mesmo só de forma oral, né, aquela conversa, aquele bate-papo, e aí a gente foi começando a organizar. E aí eu ia digitando algumas coisas, ia imprimir aquela folhinha e entregava. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Muitas não tinham Bíblia. E a gente também, lá em Cabo Verde, não tem acesso a um material cristão. Então, literatura cristã não existe. A gente não tem uma biblioteca. Aqui no Brasil, a gente tem essa facilidade, né? Tô precisando de um material, vou fazer uma pesquisa, vou numa livraria cristã. Tenho muita coisa, muitas opções. E lá a gente não tinha. Então a gente fazia as pesquisas, montava, estruturava uma aula e dava aquela folhinha. Aí as meninas iam com a parte cheia de folhinha, né? E sempre a gente tem aquela... Quando a gente tá num projeto, a gente tem uma visão para ele de sempre crescer, melhorar, estruturar, Sim. né? Então no começo a gente não tinha cadeira, não tinha mesa. E aos poucos a gente foi colocando. Foi a mesma coisa com o material. Então as aulas que eu usava naquela... que eu via que funcionava, porque tem muita aula que a gente deu que não funcionou, que não era uma resposta que elas precisavam. Então a gente foi vendo o que funciona, o que não funciona. Então eu fui juntando tudo que funcionava, tudo que deu uma resposta positiva, que ofereceu uma mudança para elas, e aí a gente estruturou.
E aí a gente tinha uma equipe de comunicação lá na missão, né? O Miquel e a Giane estavam na frente, missionários de lá. E eu dei a proposta para eles, vamos montar uma apostila, né? Então, eu entreguei o texto que eu tinha com as aulas. Então, o livro, cada capítulo é uma aula. Então, a gente estruturou assim. Então, tem a parte de trabalhar o texto bíblico, tem aplicação, tem oração, tem atividade para fazer, tem lugar para anotar. Então, a gente fez bem interativo mesmo. E eles ajudaram nesse material, a gente fez a apostila. E o trabalho que dava para preparar essas apostilas era gigantesco, né? Muitas alunas e preparar esse material de imprimir lá na missão. E a gente nunca conseguiu estruturar uma apostila inteira. A gente fazia por partes, por módulo, e ia entregando também. E o sonho inicial era de ter uma apostila bonitinha. E aí foi na última escola que eu vim ao Brasil, a gente conseguiu levar algumas apostilas grandes, mas o custo dessas apostilas coloridas, né, ficou tão alto que a gente disse assim, não, vamos começar a pensar em algo que alcance mais pessoas. Nesse tempo, né, muitas pessoas que a gente divulga, né, o trabalho nas redes sociais, que as pessoas que acompanham a missão falavam assim, eu também tenho um trabalho com meninas na minha igreja. Eu sou professora de EBD. Como é que você trabalha? Como é que faz? Eu vejo isso aqui dando certo. Me dá uma ideia, me dá uma direção. Dá para compartilhar? Você pode me dizer como trabalha? Então, a gente recebia muito esses pedidos de socorro. E eu ia falando e estava começando a ficar puxado, responder cada um. E aí eu disse assim, não, eu acho que eu vou começar a pensar numa formação para pessoas que trabalham com moças, né? Sejam missionários em campos transculturais, sejam missionários aqui no Brasil, ou essas pessoas, né, que trabalham como professores. E aí a gente fez, em 2020, a primeira formação para educadores, pais e educadores, né? Porque tem muitos pais que intencionalmente discipulam seus filhos. Então, a gente fez de forma online, a gente formou algumas turmas e a gente disponibilizou a apostila em PDF para esses alunos que a gente formou, e alguns começaram a fazer, tanto que existe escola de princesas hoje em vários locais, né, no Brasil e também em alguns campos missionários em outros países. E o sonho começou a ir para publicação, né, para que o livro pudesse chegar nas mãos das meninas, porque até então os professores que se formaram no nosso treinamento tinham acesso à apostila e passavam isso em aula. Mas as meninas não tinham o material. E a ideia do livro, que já estava prontinho, era ter uma oportunidade de sair, né? E aí Deus nos deu graça para que nesse ano se tornasse real, né? Chegou esse ano, mas está sendo gerado há um tempão, né? Mas é assim, né? Tem o tempo, né? Mas glória a Deus por isso. Chegou num tempo bom, né? Já tem muita gente pronta para receber. Muitas turmas que foram abertas, estão só esperando o material chegar. E Jade, eu sei que vocês são voluntários, né? Você e seu esposo, né? Uhum. Mas também sei que todo projeto ele precisa de recursos para que possa ser mantido, né? Como que são gerados esses recursos para manter esse projeto, a Escola de Princesas? Porque existem materiais, existem aulas práticas, existem alguns custos, né? Para que isso seja realizado com excelência, né? Como eu sei que você tem esse coração de excelência, né? Sabendo que é o melhor mesmo para as pessoas, de dar esse melhor seu, né? De vocês, né? Um ministério ligado à Missão Vida em Foco lá em Cabo Verde, né? Isso. E como que é mantido esse projeto? Pronto. Então, nós somos voluntários e o nosso sustento, ele vem de ofertas, de pessoas que entendem a necessidade daquilo que a gente faz, né? Tanto na questão social quanto na questão espiritual, né? Porque nós estamos em Cabo Verde como missionários, né? Então, a gente às vezes foca muito na questão dos trabalhos sociais, mas nós estamos para evangelizar e para discipular uma nação. Então, nós temos parceiros nas igrejas, irmãos da nossa comunidade de fé, que tem nos apoiado, e pessoas. Geralmente, quando nós temos projetos como esse, demandas diferentes, né? Um Natal, um Dia das Crianças, algo que demanda um pouco mais da nossa rotina, né?
a gente sempre faz algumas campanhas de arrecadação. Então, a gente apresenta para as pessoas as nossas necessidades e a gente diz, precisamos de tanto para isso, isso e isso. Então, a gente vai levantando esses parceiros. Então, nós temos parceiros que são ocasionais, esporádicos, né, para determinados projetos, e nós temos parceiros que estão conosco para nos manter como família naquele lugar. E de que forma é feita essa divulgação desses eventos que são realizados, da escola, do livro, né? Pronto. Como é feito? Divulgado nas suas redes? Como que é feito? A gente está trabalhando assim, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, e a gente vai postando o que tem acontecido e compartilhando as nossas necessidades para parceiros. Pessoas mais próximas, que já estão conosco desde o início, já tem grupo de WhatsApp, que a gente está sempre com os informativos. Porque a gente sempre trabalha com essa transparência das pessoas saberem o que está sendo feito com os recursos que elas mandam, né? Por exemplo, nesse momento, a gente está divulgando a campanha do livro, né? Porque para a produção do livro, a gente teve um custo, né, muito alto. E o que a gente está fazendo? Eu não quero chegar para vender o livro em Cabo Verde, porque eu sei que a maioria das meninas não ia ter condição de comprar. Aí o que a gente está fazendo? Uma campanha de apadrinhamento. Uma pessoa aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né, pode doar um livro ou muitos livros para que a gente possa entregar para a princesa lá em Cabo Verde, né? E aí a gente tem outras missionárias na África também que estão esperando. Então a gente está colocando para a África. E o nosso objetivo é levar no mínimo 300 livros para que as turmas que já estão montadas possam receber. Então nós estamos hoje nessa campanha. Pronto, aí uma campanha de apadrinhamento, né? Isso. Em relação aos livros. E eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais da Jade, para quem tiver o interesse de participar, né? Eu acho que isso é um privilégio, né? Poder participar de um projeto, de uma iniciativa como essa. E quem tiver o interesse de participar, né? Entrar em contato direto com a Jade. Nós vamos deixar aqui as redes sociais dela. E agora fala pra gente um pouco sobre o que você pensa futuramente em relação à Escola de Princesas, se há um projeto futuro ou se você já almejou, já chegou àquilo que você almejava, né? Se já tá no limite, não era isso exatamente que eu queria, ou se tem algo mais. Nós somos gratos a Deus por tudo isso aqui. Eu sempre que vou visitar as fotos antigas, né, e lembrar da primeira reunião, do comecinho, a gente vê tudo que Deus fez, né? A perseverança, o encorajamento, né, do Espírito Santo mesmo, da gente perseverar naquilo, porque não é fácil, né? A gente sempre conta as partes boas, né? Mas esse processo são 7 anos, já deu muita vontade de desistir, já teve dificuldade que a gente pensou que não ia ser capaz de aguentar, de suportar. Muitas limitações, mas é Deus que nos faz vencer. Com esse livro também, o nosso objetivo, quando nós iniciarmos a venda deles aqui no Brasil, também tem um objetivo da gente conseguir liberar o outro. Então, a gente está com o outro livro que é para os meninos, a Escola Real. A nossa ideia sempre foi trabalhar meninos e meninas. Porque, observe, a gente falou do contexto e da motivação de iniciar essa escola, que foi justamente para que as meninas conhecessem o amor de Deus, vivessem essa valorização da feminilidade bíblica, e também a gente queria e sonhava em ver uma diminuição dos números de gravidez precoce no país. Mas a gente não pode trabalhar essa questão da gravidez precoce apenas com as meninas. E muitas campanhas que a gente vê no país são assim. Junta as meninas na escola, dá aquela palestra, e aí os meninos. E os meninos adolescentes que na hora do namoro são aqueles que pressionam para uma relação sexual. Por que eles não são trabalhados? Por que eles não recebem orientação? Por que eles não recebem advertência também? Porque fica sempre para a menina. Ah, mas engravidou. Ah, ela é irresponsável. Ela, né, não... Aí já desvaloriza a mulher. Então tem sempre esse peso. Então, nós queremos muito trabalhar essa masculinidade bíblica
queremos trabalhar a hombridade, queremos trabalhar princípios para o homem, né? Então, vamos sair um pouco das mulheres e falar um pouco dos homens, né? Então, a gente tem um histórico muito grande em Cabo Verde de abandono familiar por parte dos homens. Então, muitos pais de família vão embora, né, embarcam para tentar uma vida melhor e acabam construindo outras famílias em outros lugares e deixam aquela inicial. E também é muito comum a questão de ter várias mulheres, mesmo não sendo algo legal, né? Relações extraconjugais que são comuns, que são muitas vezes aceitas socialmente. E isso, os meninos já aderem. Já vão crescendo e aprendendo, e não né? conhecem outra realidade. É interessante, tem um vizinho nosso que estava conversando com meu marido e ele perguntou assim: tio Diego, o senhor não tem nenhuma pequena, não? Né? Na maneira de falar assim, se não tem outra mulher, né? Uhum. Uma amante, na maneira deles de falar. Aí o Diego falou: não, eu sou casado com a tia Jade, tu não conhece ela? E isso a gente tá falando de um menino que na época tinha 11 ou 12 anos. Chama a gente de tio e tia, né? E aí ele disse: não acredito não. Senhor, né? Não tem ninguém. Aí ele disse: não, rapaz, o princípio de Deus é esse. Você ter uma mulher, você ter uma família, ter responsabilidade com aquilo. E ele ficou impactado com uma coisa simples, de alguém ser casado e ser fiel àquela pessoa. Então, olha os nossos valores. Olha como a cabeça desses meninos estão. E olha o que isso significa para as meninas adolescentes. Olha a defraudação aí. Olha um menino que está lá na escola com as 3. Como é que uma pessoa vai se sentir dessa maneira? Então, a gente está falando de uma problemática que precisa ser tratada em todas as partes. Então, a nossa ideia é já começar esse ano um trabalho com os meninos. Nós já estamos, mas ainda não é oficial a escola real. A gente já está tendo reuniões com os adolescentes, já está envolvendo eles em algumas atividades. A gente tem escola de futebol lá na missão. Então, tem muitas atividades que os meninos já participam, palestras que eles já estão inseridos, mas agora a gente também quer o mesmo material, só que trabalhando nessa abordagem para o homem, que é a escola real. E da mesma maneira, trabalhar em Cabo Verde no nosso ministério, mas também, como livro, poder colocar isso na mão de quem quer fazer. Muito interessante, né? Porque mais um exemplo você deu aí de que ser modelo, ser referência, isso vale muito, né? E eu acredito que isso seja muito forte, porque não sei se ainda é assim, mas quando eu estive em Cabo Verde, existiam mais cabo-verdianos fora do país do que no próprio país, né? Então isso deve ser muito forte. A criança deve crescer já com esse desejo no coração de ir para um outro local, isso, de poder ter uma outra família, deixar aquela lá, não ter a responsabilidade isso, com a família que deixou, né? E aí vocês entrando aí com a questão de exemplo, né? E até porque vocês passaram o processo lá, né? De namoro, de casamento, então muitos puderam vivenciar isso de perto, todo esse processo, né? Isso. Muito legal, mais uma vez, parabéns a vocês por isso, né? Existe um versículo, né, em Provérbios, né, que fala: ensina a criança no caminho que deve andar, né? E para quando for velho não se desviará dele, né? Isso. E quando for velho não se desviará dele, né? Vocês se fundamentam nesse versículo, acho que cabe muito bem com o ministério que você tem desenvolvido isso, lá, mas tem alguma outra frase, palavra ou um versículo mesmo que seja a base desse ministério? Pronto, a gente trabalha com o versículo de 1 Pedro 2:9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa transformação que o reino de Deus traz para a gente, né, de nos tirar de uma realidade de trevas, sem perspectiva, sem visão de futuro, sem amor, sem graça, sem conhecer, né, esse reino de Deus. E ele nos transporta por sua graça, pelo seu amor, pelo seu sacrifício na cruz, para um reino onde a gente pode olhar para o futuro com alegria, onde a gente pode ter essa perspectiva de ter alguém que nos ama, né? Nós temos um Pai, um Deus que nos sustenta, e essa é a nossa base.
Eu sou muito apaixonada pela adolescência, porque foi na adolescência que eu encontrei com Cristo, né? Que eu tive o meu encontro com o Senhor. Eu venho de um lar cristão, aceitei Jesus com 8 anos, mas foi por volta de 13 anos que eu comecei a ler a Bíblia intencionalmente e senti Deus falando comigo e ministrando ao meu coração. Então, eu acredito que isso foi um divisor de águas na minha vida e na minha adolescência. Então, tudo que a gente tem como base aqui e que ensina é o que a gente pode experimentar. Então, eu tive essa adolescência firmada no Evangelho, eu tive esse princípio de esperar. O meu marido hoje, né, o Diego, ele foi meu primeiro namorado, então a gente está construindo a nossa família, já com 2 filhos, né, o Benjamin e a Abigail. A gente tá vivendo a bênção que é você esperar em Deus, você viver no tempo certo. Eu também sou apaixonada pela maternidade, né, sou mãe há 3 anos, e nesses 3 anos eu tenho vivido um tempo assim de conhecer o amor sacrificial de Deus, né, no cuidado com os meus filhos. E a maternidade é uma experiência muito maravilhosa, mas muito desafiadora. E eu ainda penso muito mais nas minhas meninas adolescentes, né? Como que uma adolescente vai pegar a pressão de criar filhos, de gerar, de parir, de criar? Não está preparada. A gente sabe disso. Então, quando a gente tem essa experiência também, respalda ainda mais o nosso trabalho. A gente está ali provando que existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes diz isso, né? Sim. Existe um tempo certo. E quando a gente vive cada estação de forma apropriada, nós somos beneficiados, né? A gente não está falando aqui de princípios pesados que vão nos matar. A gente está falando de princípios que vão nos dar vida. A vida verdadeira, a vida abundante está na obediência, né? Pronto. Você falou a respeito dos pedidos que tinha de como você desenvolver a escola. Sim. E tudo. Hoje existe um treinamento para que as pessoas possam... Pronto. Nós estamos preparando isso, né? O curso Adolescer, ele é justamente a união da Escola de Princesas com a Escola Real. A gente quer trabalhar adolescentes como um todo, trabalhar a masculinidade do adolescente, a feminilidade e trazer um panorama de instalar um projeto social. Então, a gente quer que essa formação alcance os pais que querem discipular os filhos, queremos que essa formação alcance missionários que estão chegando no campo e querem um trabalho que já tenha estrutura, porque a gente já tem a estrutura, né, de como funcionar, você só precisa implementar. E educadores que vão trabalhar em igrejas, escola bíblica e líderes de células, né? Então, a gente está ainda esse ano para abrir essa primeira turma, para estar dando essa orientação e essa formação. Que bom. Jade, nos dias de hoje se fala muito em empoderamento, né? Parece que virou moda isso, né? Mulheres buscando esse empoderamento a todo custo, né? Sim. Que você pode falar para nós a respeito disso, de empoderamento, né? À luz da palavra também, né? Essa sede de poder, né? Ela não é nova. O ser humano sempre buscou isso, né? A nossa natureza busca a independência. O empoderamento não é nada mais, nada menos do que eu posso fazer do meu jeito e o importante é ser aquilo que eu quero no meu tempo, na minha hora. E eu acredito que esse não é um padrão bíblico do Evangelho que nos convida a viver em dependência de Deus. Então, eu acho que isso que causa um grande conflito na mente das pessoas hoje, né? Porque a gente tem uma sede de poder, de independência, e é convidado pelo Evangelho a abandonar isso para viver na dependência de Deus. Mas é interessante que quando nós vivemos na dependência de Deus, homens e mulheres, é que nós podemos desfrutar de um favor tão grande. Às vezes nós corremos atrás de um empoderamento que nos cansa. Tenho que lutar por isso, e a gente está lutando tanto, que está cansado e nem desfruta do que recebe, né? Então, quando a gente obedece ao Evangelho e consegue descansar, a gente consegue desfrutar do favor de Deus que vem para nós. Não há nada que traga mais dignidade para a mulher do que o Evangelho.
Nada. A gente não vai conseguir mais do que o Evangelho nos dá. Então, se alguém está buscando em outro caminho, está buscando em vão. O Evangelho é o que traz dignidade plena para homens e mulheres. É o Evangelho que trata homens e mulheres com igualdade, também trabalhando as suas diferenças, né? O Evangelho que nos conduz a uma vida em harmonia. Por quê? Porque Deus que nos criou e deu para nós a maneira de viver, os princípios para viver. E quando a gente segue isso e compreende isso, a gente consegue fluir na vida, né? Sem tantos pesos, sem tantas cargas, sem tantas brigas. A gente está vivendo a briga, uma disputa de papéis, né? A briga dos gêneros e essa discussão toda, enquanto a gente pode encontrar isso facilmente na palavra, que está há muito tempo dizendo como é o ritmo das coisas. E eu acho que isso vem causando mais confusão do que trazendo poder, né? Há uma... como você disse, né, na palavra a liberdade ali, quanto mais se conhece, isso, mais livres somos, mais em paz vivemos, né? E isso é que basta, isso nos basta, né? É muito bom, que tempo assim maravilhoso, riquíssimo, né, diante daquilo que foi exposto aqui sobre a Escola de Princesas. Mais uma vez, obrigado, Jade. Eu que agradeço. Fala pra gente aí para as mulheres principalmente, o seu ministério voltado para as mulheres, uma palavra assim de encorajamento para que elas possam se voltar para essa palavra, que essa palavra possa causar um impacto na vida de pessoas que eu creio que tem esse poder, a palavra, né? Bom, tem um versículo que diz assim: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu acho que as mulheres dessa geração são mulheres que estão exaustas. A gente está lutando e está se esforçando para ser muita coisa. Eu acho que essa é uma palavra de Deus para nós. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós nascemos para isso, para conhecer a Deus, para sermos amadas por esse Deus. E muitas vezes a gente está correndo atrás de amores, de conquistas, de buscar o nosso valor, seja em um casamento, na maternidade, ou seja numa carreira. E às vezes a gente não encontra, né? A gente está falando dessa busca e as pessoas estão dizendo que a resposta está nisso, né? Uma graduação, um mestrado, um doutorado, mais dinheiro, mais isso. Se isso resolvesse, a geração de mulheres hoje que estão no mercado de trabalho deveriam estar satisfeitas. E a nossa realidade é diferente, né? O aumento de ansiedade e depressão, nós estamos enfermas. Então, onde está a resposta? A resposta está em parar de lutar. Conhecer a Deus, o Deus que nos fez, o Deus que sabe nos suprir. Há necessidades no nosso coração que nada nesse mundo vai satisfazer. Essas respostas a gente só encontra em Deus. Então, a gente precisa, né, mulheres, fazer esse caminho de volta. Sair de onde está todo mundo correndo para aquilo, a gente precisa dar uma volta e talvez um caminho mais deserto, um caminho mais estreito, que a porta é estreita ainda, né? Mas é nesse caminho que a gente vai encontrar descanso para as nossas almas, para aquietar o nosso coração, para receber amor, né? O amor que traz dignidade, o amor que traz para nós vida, né? Que nos faz vivas. Então, que homens e mulheres, né, possam buscar o Senhor. É o melhor que nós podemos fazer aqui e que trará resultados eternos para as nossas almas. Isso é o mais importante. Que bom poder ouvir isso, né, e saber que muitos vão ter acesso a esse conteúdo. E se você ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais da história, do ministério da Jade, eu vou compartilhar também a rede social dela, mas é Mulher de Missões, né? Tá lá, Mulher de Missões. Então, acessa lá, conhece mais um pouquinho. Você que curtiu, que gostou desse conteúdo, também nos acompanhe nos nossos canais. E dá um like, compartilha com algumas pessoas aí, para que mais pessoas sejam edificadas com esse conteúdo tão rico e tão maravilhoso, né? Mais uma vez, eu agradeço a Jade, agradeço ao Paulo Diego também, o Diego. Deixo aqui já o convite para que você venha participar e
compartilhar um pouco sobre o projeto num todo da Missão Vida em Foco em Cabo Verde, né, que também existem outros projetos associados à missão, né, Vida em Foco, e que com certeza vai edificar muitas pessoas e que a nossa ideia, né, seja passada para as pessoas, que é também compartilhar com pessoas para que elas entendam que elas podem também fazer algo em prol do próximo, né? Esse é o objetivo aqui, de que elas possam ver que existem pessoas fazendo no anonimato, né? Mas que fazem, desenvolvem projetos de muita relevância. Esse aí foi mais um Anonimato Podcast. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos acompanhe nas nossas redes. Um forte abraço.